Alô, seres culturais, aqui Ronaldo Teixeira, mais uma edição, a 10ª edição do podcast Mundo Criativo, o podcast que foi feito para você, agente da cadeia da economia criativa, especialmente aqui no nosso querido Tocantins. Como de praxe, mas antes daquela leitura de poesia que a gente sempre faz, vamos lembrar de agradecer os parceiros, né? Aquele velho ditado, ninguém faz nada sozinho, e eu creio piamente nisso. Agradecer a Fé Comércio, CNC, Sesc, Senac, na pessoa do seu presidente, Telvino Pisoni. Agradecer o Marcione Muniz, aqui do Estúdio Produção da Voz. Você que tem alguma demanda de áudio ou de vídeo, é aqui, Estúdio Produção da Voz, Centrão de Palmas aqui, tá? Colado no Palácio Araguaia. Agradecer a Maria Clara, a moça que tem as tratativas corretas, exatas, prontas e científicas das redes sociais, né, nossa parceira aqui no podcast Muito Criativo. E o Nival Corrêa, que já está aqui do meu lado, que desde o começo apostou nessa ideia, é meu parceiro, é meu brother, ele sabe disso e ele me honra muito com a presença dele. Sejam todos bem-vindos, seres culturais. Vamos começar naquele esqueminha, lendo um poema aqui. Eu trouxe Acerto de Contas, de Antônio Rezende. Antônio Rezende é mais ou menos como eu, ele é cearense de origem, inclusive ele está assim num trajeto aéreo entre Ceará e Itaquaruçu. Ele está morando em Itaquaruçu, jornalista também, companheiro do jornalismo também, e um grande poeta, na minha acepção, um espelho bom, e eu respeito muito. Acerto de Contas. Vou ler um poema dele para vocês. Blues da Solidão. A poesia como fantasma rondando a casa. No espelho, meu outro rosto é a solidão de agosto. Olho de soslaio e saio, flerte ao avesso. Pés no chão, como se no céu, nem fel, nem mel. Salve, Antônio Rezende. Pessoal, nessa 10ª edição do podcast Mundo Criativo, nós estamos com mais um convidado especialíssimo, assim, que muito nos honra e nos alegra com a presença dele aqui. Mas antes de falar quem é, a gente vai lembrar que, como eu falei ali agorinha dos parceiros, a gente não faz nada sozinho. Quer ser parceiro do podcast Mundo Criativo? Dá um oi no WhatsApp 639-9230-3182. Vem agregar a sua marca aqui a esse podcast que foi feito para a cadeia da economia criativa, os agentes, os produtores culturais e gestores públicos e privados do setor cultural. Sejam todos bem-vindos. O nosso convidado de hoje é Giovanni Assis, presidente da Fundação Cultural de Palmas, que também responde pelo turismo, pela Agência Municipal de Turismo de Palmas, capital do Tocantins. Mas o nosso bate-papo hoje vai ser mesmo mais sobre a questão da área cultural. Giovanni, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença, meu querido. Olá, Ronaldo, querido, Nival, todos aqueles que nos acompanham aqui no podcast Mundo Criativo, cultura, lazer e entretenimento para os seres criativos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Gente, vou fazer aquela colinha, como é de praxe também, tá? Como eu sempre falo também, não resume a vida de um ser humano, ainda mais uma figura como a de Giovanni Assis. Natural de Jataí, Goiás, Giovanni Assis é arquiteto e urbanista, graduado pela Pontífice Universidade Católica de Goiás, atual presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Tocantins. Foi diretor de obras na Secretaria da Educação do Estado do Tocantins. Na Prefeitura de Palmas, exerceu os cargos de secretário executivo da Fundação Cultural de Palmas, secretário executivo e diretor de gestão ambiental da Fundação de Meio Ambiente, atuou ainda como assessor de planejamento habitacional na antiga Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, atuou como professor na Universidade Estadual de Goiás e na PUC Goiás e na Universidade Federal do Tocantins, a nossa querida UFT. No curso de Arquitetura e Urbanismo e na Faculdade Camburi mesmo. Nós é piqui, é da roça mesmo, no curso de Design de Interiores. E como eu falei, pessoal, ele responde, ele foi reconduzido para a presidência da Fundação Cultural de Palmas e já estava respondendo pela Agência Municipal de Turismo da nossa querida capital. Meu querido Giovanni, eu sempre falo para os nossos seres culturais ali, que apostam nessa ideia, que esse texto não resume a vida da pessoa. Você quer falar um pouco mais da sua
sua trajetória, para quem está do outro lado daquela câmera ali, está te vendo ali? É isso, né? É engraçado porque você começa a ler aí esse meu breve currículo, eu fico pensando, meu Deus, eu devo ter o dobro da idade que eu tenho para já ter feito tanta coisa. Mas eu acho que na vida a gente vai tendo oportunidades, situações vão aparecendo e a gente vai caminhando, né, na jornada. Acho que o que resume a minha vida hoje, inclusive eu estava falando com uma amiga e ela perguntou, mas quem é o Giovanni? Giovanni é um curioso. E eu acho que essa curiosidade me fez estar em vários lugares. Então, sou arquiteto de formação, arquiteto e urbanista. Então, o início da minha vida profissional, ela esteve em projetos e lidas dadas e tratadas com projetos de edifícios, edificações, mas muito também com a parte de planejamento urbano. E aí, em algum momento, me aparece um curso de serviço social, onde eu faço mestrado em serviço social e começo a discutir filosofia, sociologia urbana e conceitos ligados e mais enraigados com discussões kantianas e marxianas, enfim. E isso me leva para um outro lado da discussão da arquitetura e do urbanismo, que se conecta mais com o ser humano. E, a partir dessa conexão, eu inicio, então, o meu mestrado discutindo habitação de interesse social, aí a conexão com o processo cultural, porque aqui a gente vai falar, obviamente, de projetos da Fundação Cultural, mas cultura é muito mais profundo do que o projeto cultural que a gente lida no gestor, na gestão pública, né? Cultura é toda manifestação do homem é cultura. Então, quando a gente começa a fazer uma abordagem científica e uma pesquisa acerca, por exemplo, de habitação de interesse social, eu preciso entender de cultura, da cultura a qual a habitação de interesse social se aplica. E aí a cultura, essa cultura mais teórica, começa a se aplicar na minha vida. E não esquecendo que a arquitetura, né, existe uma grande discussão também acadêmica, se a arquitetura é ou não uma arte. Na minha vertente, na viés da minha arquitetura, a arquitetura é uma arte de concretizar sonhos, né? Concretizar na acepção mais essencial da palavra, do concreto, é a arte do concreto mesmo. Mas não deixa de ter a ver com esse processo criativo e, portanto, de ser arte também em si. Então, eu acho que eu nunca cheguei a pensar sobre isso. Na verdade, foi uma grande surpresa quando me veio o convite para primeiro estar secretário executivo da Fundação Cultural de Palmas, isso ainda na gestão passada. Do Luiz Teixeira, né? Eu acho, não foi? Não, com o Hector. Eu fui secretário executivo ainda na gestão do Hector e depois, dando continuidade, as pessoas me perguntavam, mas por que cultura? Eu acho que cultura sempre esteve na minha vida de alguma maneira. Eu brinco de cantar, eu já cantei já ia falar sobre isso aí, sobre outros dotes que não foram falados, que eu já presenciei isso. De universidades, então eu sou barítono, nada profissional, já cantei no coral da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu comecei minha vida acadêmica, e sou apaixonado. Eu não costumo dizer cinéfilo, porque acho que ser cinéfilo é ter um entendimento muito técnico do cinema, do audiovisual. Mas eu sou um apaixonado por cinema desde a minha tenra infância. Então, de alguma maneira, a cultura sempre permeou, sempre esteve na minha vida. E quando eu chego na Fundação Cultural, isso faz todo sentido. E Giovanni tem emprestado, assim, porque eu já conheço o Giovanni há muito tempo, né? Quando ele fala, eu já ia falar sobre a questão dos dotes culinários, assim, que ele tem uma vertente muito grande, assim, para as artes, né? Porque apesar de, digamos, é arquiteto, né? Mas ele é um arquiteto que mistura bem com a arte, né? Então, quando ele faz assim um Arraiá da Capital, né? Não é um Arraiá da Capital só para ir para as pessoas dançarem apenas, mas é para as pessoas saborearem uma comida, sabe? A questão da estética, né? De como é colocada a programação, sabe? O festival gastronômico, assim, ele é pensado de uma maneira assim, cultural, artística, além do gastronômico, assim. Então, assim, tem conceitual, Nival. Eu acho que tudo se resume. Eu
costumo dizer que eu sou um arquiteto contextualista. O que é isso? Para mim, um projeto que eu vou fazer para você, por exemplo, o projeto da sua casa, só faz sentido se eu entender o contexto do qual você veio e o contexto para o qual a sua casa, o seu projeto vai ser feito para que contexto, né? Então, todas as vezes que eu penso, quer que seja num evento, como você disse, mas também dos projetos do Natal, por exemplo, né? O desenho do Natal da cidade é o que faço já desde 2016 e outros projetos, tudo para mim parte de um conceito. Que experiência as pessoas vão ter quando usarem aquilo para o qual eu projeto? Sentimento, sensação. A gente precisa conceituar para que as pessoas, mesmo que não percebam de maneira direta, consigam sentir. Eu senti muito no Festival Gastronômico, né? Festival Gastronômico, se for reparar assim, diferente de todos os anos, né? A gente sempre viu o Festival Gastronômico como um evento de elite. Evento que vai, não, ali você vai elite, pessoal rico, mas não. Então, assim, foi feito num dia, foi feito um tipo de gênero. No outro dia foi outro gênero musical, no outro dia outro gênero musical. No outro dia, um dia era do samba, para quem gosta de samba, outro dia era para quem gosta de forró, outro dia era para quem gosta de música mais pode curta, render e né? pode caminhar para vários lados. Eu vou Então, cortar o Nival aqui, porque eu tenho essa autoridade. Desculpa, viu, gente? Claro, Desculpa aí, Giovanni. Não, tudo bem. Porque senão nós vamos falar de festival de gastronômico. filosofia e não vamos falar de cultura. E o festival gastronômico tem pano para manga, isso é para outro momento, Nival, desculpa. Gente, você falou que fez serviço social, eu acho, inclusive, Giovanni, que todo servidor, principalmente aqueles que estão nas lideranças, deviam ter esse curso também. Gestão pública e serviço social. Você servir a comunidade, você está ali como um servidor, como um operário da sociedade, né? Eu acho que a gente precisava ter mais tempo, de fato, Ronaldo, de se dedicar à semântica das coisas, ao conceito das coisas. Uma pessoa, quando diz eu sou servidor público, ele precisa saber, na essência, o que significa ser servidor público, o que significa ser gestor público. Porque existem direitos e obrigações, que, aliás, são questões que, se a gente, de novo, partir para a filosofia, hoje está tão em queda, né, da gente entender que nós temos direitos e obrigações. Não só direitos, é importante demais a gente reconhecer os nossos direitos, mas é importante que a gente também reconheça as nossas obrigações. Claro, claro. Giovanni, como é de praxe, e só para se contextualizar para contigo, esse podcast Mundo Criativo surgiu de um grupo Loucos por Editais, 3ª ou 4ª oficina online que eu faço, e presencial também, de formatação de projetos culturais para editais. Se lembra, eu ganhei até o Promic em 2019, da Prefeitura de Palmas, com esse circuito oficineiro, e o pessoal pediu para não excluir o grupo, renomei Loucos por Editais. Nós estamos, hoje parece que estava 323 integrantes, nós somos hoje o maior grupo de cultura do estado aqui, principalmente, porque tem alguns de Goiânia e Brasília, mas são tocantinenses que estão fazendo carreira lá, ou estão estudando, etc. e tal. E aí o meu respeito é muito grande por esse grupo, tá? Esse podcast existe por esse grupo. E a gente começa sempre o programa que você fala de forma bem breve como é que você vê a cena cultural do país e do estado com as recreações do Ministério da Cultura e da nossa Secretaria de Estado da Cultura do Tocantins. Bom, então, seguindo aí na sequência de dizer que eu venho desse campo de discussão já do social, respondendo a sua pergunta, nós estamos vivendo, acho que, um momento de ouro da cultura, né? Eu acho que o processo de retomada, de recriação do Ministério da Cultura é fundamental, mas eu estive na abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura agora no mês passado, em Brasília, e a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma fala, para além de muito consciente, muito importante, porque não é simplesmente, esse simplesmente não é de tamanho, porque é muito grande a retomada da cultura no país, mas não é simplesmente como processo de política segmentada, é como processo de compreensão que a cultura, o processo cultural é o grande instrumento para garantir o processo democrático no país. Para a gente reconhecer o Estado democrático de direito, se nós não fortalecemos o nosso processo cultural, o nosso entendimento como cidadão, e se não damos capacidade e autonomia dos cidadãos pensarem, serem autônomos e criticarem, terem o direito de criticar e, portanto, garantirmos o acesso à democracia nesse país,
nós estamos perdidos. Então, a cultura é para muito além do Ministério da Cultura. É o grande garantidor do processo de democracia no Brasil. E eu acho que para se investir em cultura e para se fortalecer cultura e para garantir a permanência da democracia no Brasil, é preciso recurso, é preciso dinheiro. Então, aí sim entra como grande força essa retomada do Ministério da Cultura, que, mais uma vez, nós estamos... a pandemia foi péssima em quase todos os sentidos, até porque no processo cultural nós fomos os primeiros a sentir os impactos da pandemia. Mas se tem uma coisa que lá também na filosofia a gente tenta tirar algo de positivo em tudo que acontece nas nossas vidas, talvez o de positivo que aconteceu para a cultura com esse processo pandêmico foi uma mudança de chave, a mudança de paradigma para a compreensão de política pública e investimento no setor cultural no país. Porque a partir daquele momento onde o setor cultural ia morrer de fome, literalmente, os governos locais, e aí eu posso dizer sem medo nenhum, nós em Palmas imediatamente repensamos a nossa política, colocamos dois editais de audiovisual, Palmas Curte Arte em Casa, 1 e 2, que imediatamente a gente nem sabia como é que isso ia ser, mas a gente pensou, a gente não pode deixar de investir. Então, esse movimento dos governos locais, depois com reflexo e a partir de lutas, porque nós tínhamos um governo federal que não tinha essa compreensão, mas a partir das lutas sociais, do enfrentamento de vários setores e da quase obrigação do governo federal em aplicar nos recursos emergenciais, eu acho que nós mudamos a cabeça, nós mudamos esse mindset, mudamos o paradigma e a gente agora vai viver de fato um reflexo de ouro. Não é à toa que você já disse aí da PENAB, que falar dela daqui a pouquinho. Efetivamente um marco histórico para a cultura no país, porque é a primeira vez que a gente tem essa possibilidade de recurso permanente para a cultura, né? Mas eu acho que são muitos assuntos, vamos uma vez de cada e a gente vai falando isso. Mas voltando a falar do Ministério, só para complementar... na rebatida, né, e na ida, nessa sequência das políticas públicas nacionais, o governador, com a mesma sensibilidade, recria a Secretaria de Cultura do Estado e bota à frente o Tião Pinheiro, que daí eu acho que não tinha uma pessoa mais acertada, assertiva, para conduzir esse processo de reconstrução também da nossa Secretaria de Estado, porque, para além de ser jornalista, para além de ser produtor cultural, para além de ser poeta, é um grande conhecedor das artes e da cultura do Tocantins, e ninguém mais do que ele poderia estar nessa retomada. Então, eu acho que temos aí um alinhamento das 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal, que é efetivamente o grande marco histórico desse país. Beleza. Giovanni, sobre a questão da aplicabilidade das leis, Paulo Gustavo, que está em execução, e a PENAB, que agora é o Plano Nacional de Cultura, Aldir Blanc, né? Que é Aldir Blanc 2. Você pode falar um pouquinho, trouxe algum número para a gente para falar sobre essas duas políticas que sua pasta está gerenciando no município? Paulo Gustavo, a gente está fazendo aí um aporte de aproximadamente R$1.645.000. Parece que começaram a pagar essa semana passada, não é isso? Já pagamos cerca de 90% dos projetos, estamos finalizando agora os últimos pagamentos por conta de alguns ajustes jurídicos, mas 90% já pagos, foram 2 editais, 3 incisos, e certamente isso vai contribuir muito aí com a cena do audiovisual de Palmas e do Tocantins. Então, LPG, Paulo Gustavo, está tudo certinho. E PENAB, o Ministério abriu agora, na semana passada, o PAAR, né, que é aquela planilha de ajustes, né, dos custos que vão ser... É o plano de ação, efetivamente, estados e municípios, né? Para estados e municípios. E nós temos até 31 de maio para fazer esse alinhamento com a sociedade, mas a gente já vai fazer isso
imediatamente. Então, nós vamos seguir uma sequência, a sequência que o próprio Ministério diz de participação popular. Então, a gente já fechou um alinhamento interno técnico de como vai ser feito oh, meu Deus, a alimentação dos diversos setores da lei, a gente leva para o Conselho Municipal de Políticas Culturais agora e depois a gente abre uma grande oitiva, uma grande audiência pública para alinhar com a sociedade civil essa repartição. As escutas, né? Desculpa, eu vou só comentar uma coisinha. Por que a escolha do Prozas para sediar a operacionalização da captura das inscrições na LPG do município? Por que a escolha do Prozas? Eu acho que, inclusive... Plataforma que eu vi muita reclamação, assim... inclusive... A escolha do Prozas é porque muitos estados e municípios estavam fazendo a contratação e aí nós seguimos numa sequência. Acho que é uma contratação, né? E isso sempre pode ser avaliado e reavaliado a continuidade ou não. Mas eu acho que é importante a gente dizer, por exemplo, que a Aldir Blanc I e a Paulo... ela permitia que até 5% do recurso da lei, do recurso federal, pudesse ser utilizado para a operacionalização das leis. Claro. Nós nos antecipamos e nós fizemos uma contratação via Fundo Municipal de Cultura sem utilizar o recurso federal. Então, tanto os nossos pareceristas quanto essa plataforma Prozas de gestão, nós fizemos via fundo sem utilizar o recurso federal para deixar que o recurso federal fosse 100% utilizado como fomento. Políticas públicas. E aí o restante disso nós aplicamos no PROMIC. Então, às vezes, algumas pessoas não entendem e dizem, o PROMIC, o último PROMIC pagou muito pouco de recurso. Na verdade, não pagou pouco de recurso. Nós aplicamos o restante do 440 mil reais, o restante do recurso que tinha à disposição, fazendo essas outras duas contratações, dos pareceristas e da plataforma Prozas, para que... E por que isso? Porque, na verdade, a gente aguardava que o governo federal liberasse a Aldir Blanc, a LAB, e a gente ia fazer uma junção de recursos do PROMIC, do fundo, desculpa, PROMIC não, do fundo com a LAB, para que a gente tivesse um corpo maior de aplicação e de fomento. Como o governo federal demorou demais a regulamentar, nós falamos, vamos utilizar o recurso. Então, a gente fez o PROMIC com o saldo remanescente. Então, deu um valor de 440 mil, é claro, se a gente for comparar com 2019, que a gente fez uma aplicação aí de R$1.205.000, usamos todo o saldo do fundo em 2 editais, que foi o PROMIC, 825 mil, e mais 330 mil de um outro edital do Conselho Municipal de Políticas Culturais, é uma diferença. Mas se a gente for comparar com outros anos, tá na média. Agora se preparem, esse ano a gente volta à normalidade do PROMIC, porque esse ano a gente tem as leis muito bem divididas. Eu quero falar mais sobre o PROMIC daqui a pouquinho, só para a gente não perder o nosso roteirozinho aqui. A PENAB, que é a LAB, né, a Aldir Blanc 2, a LAB 2, você tem aí de cabeça, eu trouxe qual o valor que vai ser aplicado esse ano pela Fundação Cultural de Palmas? Eu só posso te dar um valor exato quando da aplicação, porque isso tem vai aumentando o valor, eu esqueci agora, os reajustamentos. Sim. Mas hoje está na ordem de R$2.590.000 para a PENAB, né? Para a LAB 2. Isso, para a LAB 2. E a ideia também é contemplar, além das várias categorias artísticas, também o audiovisual? Nós vamos atender a todos os incisos previstos na lei. A divisão, ela segue a estrutura que o Ministério da Cultura nos permite trabalhar. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho fundamental, cultura viva, o reavivamento dos pontos de cultura. Então, nós vamos garantir os 25% que são ali ditos, recomendados para aplicação no Cultura Viva, a gente vai respeitar esses percentuais. Giovanni, também pode ser chute tranquilo, só o pessoal que está ali do outro lado, que são artistas e agentes culturais, produtores, tem uma previsão quando vão sair os editais da LAB 2, da Fundação? Bom, nós estamos
Primeiro, até ontem, por exemplo, nós já temos acesso à plataforma, né, do PAR, lá do Ministério da Cultura do PENAB, mas a plataforma, ela nos diz que os modelos de edital deverão seguir modelos do Ministério da Cultura. E esses modelos ainda não nos foram liberados. Então, a gente está aguardando a liberação dos editais, a gente vai seguindo, nós não estamos parados, então a gente vai fazer todas as oitivas e toda a pactuação com a sociedade civil, já, por exemplo, de valores, de desenho, de estrutura de valores, mas, obviamente, os modelos dos editais e as especificidades dos editais, a gente vai deixar para assim que saírem esses modelos do Ministério da Cultura. Tá vendo, seres culturais palmenses? Vem muita coisa boa por aí, viu? E ainda não falamos de PROMIC, né? Não, porque vamos ainda falar vamos daqui a pouco, o PROMIC 2024. Nival, você quer fazer alguma consideração, meu querido? Não, eu achei bem bacana, né? Principalmente a questão do uso do recurso, de usar o fundo, né? Em vez de usar o próprio recurso que é lá do... Otimizou, né? Otimizou mais o recurso, isso é legal. A questão do Prozas, né? Por uma questão mesmo, assim, é mais difícil, né? Foi mais difícil, que as pessoas tinham que fazer aquelas planilhas, colocaram lá dentro. A questão, tinha muita reclamação quanto a isso, né? Mas o restante, assim, tá de parabéns, assim. Também acho. Beleza. Giovanni, não esquecendo que vamos falar, acho que, das ações da FCP para 2024. Bora. Você já falou aí da LBG, que está em execução. Falamos da PENAB, que é o de Blanc 2. E falou um pouco do PROMIC, mas a gente vai falar, quando você for falar do PROMIC, eu quero fazer uma intervenção depois. Mas o que tem previsto aí, então, além do que você já falou, para as ações na Fundação Cultural para esse ano de 2024? Bom, na Fundação Cultural a gente trabalha sempre com algumas perspectivas e pilares, que é formação de novos artistas e de público. Então, esse ano a gente acrescentou muito o percentual de novos cursos e novos alunos. Então, a gente está lançando agora, imediatamente, um novo edital para instrutores e professores dos nossos cursos livres de arte, porque a demanda nunca foi tão grande. Então, a gente quer tornar o nosso... Nós fizemos ainda o ano... Começou em 2022, mas finalizamos em 2023 o nosso plano educacional, né, dos nossos cursos livres de arte, porque o nosso objetivo é efetivamente transformar numa escola livre de artes, numa escola de artes. Nós ainda hoje somos cursos gratuitos, mas a nossa ideia é profissionalizar. Potencializar os nossos projetos permanentes, como o nosso grupo de teatro, Fernanda Montenegro, Balé Municipal, FCP Big Band, Small Band, Coral Municipal, enfim, potencializar esses projetos, executar as leis, realizar os nossos eventos e terminar a gestão. Temos muita coisa para fazer esse ano ainda. Lembrando que esses cursos gratuitos eles acontecem não só no Espaço Cultural aqui no Centro Palmas, mas também tem outras áreas na região sul, né? Nós temos 4 polos onde nós oferecemos. Nós temos 4 polos onde nós oferecemos os nossos cursos livres de artes. O principal é o Espaço Cultural José Gomes Sobrinho aqui no centro, mas nós ainda temos o Espaço Mais Cultura, que fica ali na 1303 Sul, próximo à ETI Almirante Tamandaré. Nós temos a Pracinha da Cultura, que é o antigo CEL, que deve voltar agora o nome de CEL, que fica lá no setor Morada do Sol. E nós temos a Casa de Cultura Maria dos Reis, em Itaquaruçu. Então, nós temos esses 4 polos onde nós oferecemos esses cursos e onde nós temos outras atividades culturais acontecendo. Falando em Itaquaruçu, Giovanni, estão construindo lá um complexo também cultural, é isso? Na verdade, é até bom poder explicar isso. É um centro de cultura e arte junto com um centro de comercialização de produtos turísticos. São 2 projetos vindos de convênios com o Ministério do Turismo. Quando do conveniamento, na articulação e na
tomada da modalidade do Ministério do Turismo, não existia centro de convenções. O grande desejo da comunidade de Itaquaruçu era ter um centro de convenções e não tinha essa modalidade. A única modalidade que tinha lá era Centro de Cultura e Arte. O que para nós é maravilhoso, mas é só para deixar claro que os recursos são provenientes do Ministério do Turismo para uma edificação que agora sim a gente vai trabalhar junto com o turismo para ser tanto um centro que possa abrigar eventos de fomento ao turismo, quanto um centro de oferta de cursos e atividades artísticas e culturais. Isso, bacana. Tomara que dê certo. Vai dar. A obra... Demais, hoje eu saí de uma reunião agora há pouco, estava vindo para cá depois de uma reunião com a infraestrutura, nós já estamos... A previsão de término da obra do Centro de Cultura e Arte é agora para abril, e da praça, né, que é o centro de comercialização dos produtos, que é integrado ao edifício, 2 meses subsequentes. Então, a gente vai ter... A nossa previsão já é de fazer o Festival Gastronômico novo, o Festival Gastronômico de Itaquaruçu, já nesse novo espaço. Falando em obra, em reforma, essas coisas, até eu trouxe a supervisora de cultura do SESC num programa anterior, a nossa querida Veridiana Barreto, e até ela citou o Teatro Fernanda Montenegro. Em que pé que está essa reforma? Quando é que vai ficar pronto esse teatro definitivamente, meu querido? A reforma do Teatro Fernanda Montenegro é o nosso maior desejo. A gente sabe que fomentar cultura a partir de editais é importantíssimo, mas é preciso ter o lugar onde esse fomento possa de fato ser executado, né? Então, para que também vocês entendam, o Teatro Fernanda Montenegro ele está passando por 2 procedimentos de reforma. Um que trata de infiltrações. É uma obra estrutural muito complexa, porque nunca depois de inaugurado o teatro teve esse tipo de reforma que tratasse de estrutura. Teve uma reforma que foi uma troca de móveis, isso em 2013, se não me engano. Então, vocês sabem que reforma, e ainda mais de um prédio que ele é enterrado, ou seja, que ele tem o impacto muito forte e direto de águas nos seus muros de arrimo, nos seus muros de contenção, quando você começa a mexer, é muito complexo. Então, tá parecendo que eu estou enrolando, mas é para vocês entenderem que, de fato, é uma obra muito complexa. A cada nova mexida, todo mundo que for lá hoje, lá no cinema, o que cinema tem a ver com teatro? Tudo a ver, porque é tudo um mesmo edifício. Então, quem for entrar no cinema hoje, na porta do cinema, tem umas piscinas abertas, porque são os testes de estanqueidade feitos para garantir que a gente nunca mais vai ter infiltração no Teatro Fernanda Montenegro. Faz o teste de estanqueidade, fica ali no período, daqui a pouco, se aparecer mais uma infiltração, tem que refazer. Então, agora nós estamos na última fase, estamos tirando aquela capa protetora da cúpula do Teatro Fernanda Montenegro, onde é o urdimento do teatro, para fazer uma última impermeabilização ali. A previsão é que esta primeira obra termine agora em junho. Aí depois vem o acabamento. O que é o acabamento? Toda a parte de sonorização, conforto térmico acústico, acomodações, enfim. Aí vem a parte de detalhamento, acabamento do teatro. E aí a gente pretende que até... O nosso desejo, e está marcado no calendário do município, é que no aniversário do Espaço Cultural, lá em setembro, a gente reinaugura o Teatro Fernanda Montenegro. Tomara, né? Vamos contar com isso. Faremos. Nival, que é da área, que começou no teatro com Chama Viva, o que você fala aí sobre... Porque o teatro é o nosso maior espaço físico hoje, né? Aqui no Tocantins, né? O Teatro Fernando. É um sonho, né? Porque desde do Ministério da Cultura, desde o período de Juca Ferreira, né? A concepção da cultura, o que seria, né? Desculpa, mas eu sou muito filosófico mesmo, eu não posso sair disso, né? Então, a concepção da cultura, né? Ela é como cidadã, né? Criativa, né? E econômica. E a gente depende disso. Não é só criar, né? A gente tem que produzir, a gente tem que
difundir, né, as nossas criações, a gente tem que vender e tal. E o Teatro Fernando Montenegro, ele fez parte, né, ele fez parte das nossas produções, da nossa economia criativa, né, vários produtores culturais, como Cícero Belém, Regina Reis, né, Jefferson e eu também, né, Cacá Nogueira, né, a gente trazia espetáculos de fora, né, para fora para poder vender esses espetáculos, né, e então assim a gente tinha a parte da criação, mas tinha a parte da economia, tanto para fotógrafos daqui do estado de Tocantins, né, jornalistas e tal, isso faz parte da nossa economia. A gente sonha em voltar novamente esse teatro, né, e assim eu sei que vai ser difícil a gente conseguir trazer as pessoas novamente para assistir o teatro, né? Mas assim, é um sonho nosso. É um processo, isso que você disse, que de fato nós iniciamos, né, quando nós assumimos a presidência da Fundação Cultural, nós iniciamos um processo de potencialização, de formação de plateia e de público. Nós chegamos a ter mais de 5.000 espectadores só na peça, nas 2 peças que o Cícero Belém montou, estando como produtor da Fundação Cultural, da Companhia de Teatro Fernando Montenegro. Nós acho que vivemos esse momento de ouro de utilização do teatro, para além de todas as parcerias e de toda a circulação que foi feita com os produtores locais e nacionais. E nós passamos aí por um processo de pandemia e de tecnologia que nos coloca, de fato, num gargalo. Assim, acho que esse retorno do teatro, ele vai voltar. E eu falo sempre para a prefeita Cíntia que eu não admito, como arquiteto, não reinaugurar o Fernanda Montenegro. Lindo, como nunca esteve, mas se a gente for pensar agora de uma maneira mais filosófica em como a gente vai voltar a lotar as 500 poltronas daquele teatro, a gente vai ter que trabalhar muito. E a 530 desceu algumas, né? Era 513 antes, né? Já foram mais de 500 quando não tinham poltronas, aí depois ficaram 507. Possivelmente agora serão 497, se não me engano, porque a gente está fazendo um ajuste um pouco mais confortável do projeto das poltronas para que o público possa estar mais confortavelmente nelas. Eu, como ator, pode continuar? Assim? Tranquilo. Eu, como ator, né, antes eu lembro que a gente, bem no início do Fernando Montenegro, a gente tinha uma acústica lá muito bonita, muito boa, né? Então a gente falava dentro do palco, lá embaixo do palco, a última pessoa, apesar de estar tudo lotado, a última pessoa ouvia a gente. Aí teve uma vez que entrou água lá naquele tempo, aí trocaram o carpete. Aí eu, como ator, já vi que estava diferente. A gente tinha que gritar, né? Tinha que esgoelar para poder ver. Assim, nesse aspecto, né, quanto à acústica, também conseguiu fazer algum avanço nesse sentido? Na verdade, nós temos uma empresa de São Paulo contratada, uma empresa que trabalha nas maiores salas de teatro do Brasil, e que ela fez o projeto e ela vai executar um serviço para que o Teatro Fernando Montenegro volte a ser referência nacional. Mara, né? Ô, Giovanni, bom, 5 meses aí pra gente, setembro, você falou, né? Pra gente ver o nosso teatro novamente pronto, aberto ao público. Mas antes disso ainda tem, assim, agora aniversário de Palmas, tem algumas coisas. Sim, né? sim. Mas eu queria que o Giovanni falasse o Promic, para quem está do outro lado ali, o Giovanni, como é que funciona o Promic? A receita do Promic vem de quê? Porque assim, eu como agente cultural, como agente cultural, porque a gente cobra escanteio e corre para cabecear, né? Ainda pega o rebote. Eu faço até de público uma crítica aqui, mas eu acho que é no sentido construtivo, tá? O Promic, você estava falando agora dele, o Promic, o último aí foi 440 mil, não é isso? E uma cidade como Anápolis, que tem praticamente a mesma quantidade de habitantes aqui, foi 2 milhões, se eu não me engano, né? E assim, a gente pegasse, eu acho que foi 2022, o último, penúltimo Promic foi de 175 mil. E esse
caiu muito. Então, para quem está do outro lado ali, Giovanni, entender qual a receita, os percentuais, de onde vem esse dinheiro do PROMIC, e como você falou, uma parte foi utilizada em uma outra ação, é isso? Me explica bem aí. Na verdade, o PROMIC, ele é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e ele faz parte de um esquema tripartite do Fundo Municipal de Cultura. Então, das receitas anuais do fundo, 50% obrigatoriamente precisa ser aplicado para o PROMIC, 25% do recurso para manutenção da política cultural e 25% de um edital específico. Na verdade, a lei nem diz de um edital específico. A lei diz para o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, no passado, e eu também não estou fazendo crítica a ninguém, mas no passado era um banco de negócios. Então, o que eu estou chamando de banco de negócios? 25% do recurso do fundo ficava na decisão do conselho. Então, chegava o Nival e apresentava um projeto de um valor cheio, um projeto excelente, era aprovado. Chegava você, apresentava outro, comia todo o recurso. Se chegasse um terceiro, já não tinha mais recurso. Então, desde que nós assumimos a presidência, a gente alterou esse procedimento para que também acontecesse essa seleção desses 25% desse recurso do fundo também através de edital. Porque através de edital você democratiza, você deixa a seleção e a escolha mais justa, né? Então, é dessa maneira que a receita do PROMIC vem. 50% obrigatoriamente dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Cultura. Mas, assim, essa diferença, só para ficar bem claro para o pessoal ali, de 875 mil de uma edição para 440 da mais recente. É porque, quando foi aplicado os 875, é porque no ano anterior nem todo o recurso tinha sido direcionado para o edital. Porque, às vezes, quando você faz um edital, sobra recurso, né? Às vezes não consegue fazer uma aplicação direta com suplência. Os editais antigos, eles não previnham suplências, ou às vezes o recurso não era todo destinado e ficava aquele saldo remanescente. Esse saldo remanescente, ele é acrescido no saldo do ano subsequente. Então, tem ano que o fundo engorda um pouquinho mais. E tudo tem a ver também com superávit e com outras questões de peças orçamentárias que aí fica mais complicado da gente adentrar aqui. Então, tem anos que o fundo está mais gordo. Agora, uma coisa que... E, aliás, isso é uma obrigação pública, e se não fosse assim, eu poderia responder por inadimplência. Inadimplência, não. Me fugiu a palavra agora. Por improbidade administrativa, é que todo o recurso do fundo, ele precisa ser utilizado e justificada a sua utilização. Então, se no ano anterior... no último PROMIC, foram os 440 do PROMIC, mais os 25% do conselho, mais os 25% de manutenção, somou-se aí um valor por conta que o fundo, naquele momento, oferecia então, só esse valor. Há uma relação entre a arrecadação do município... Completamente. Então, depende também um pouco disso também. Completamente. Né? Não é um valor fixo que o fundo tem. Ano após ano, isso vai de previsão de LOA, de PPA, de LDO. Ano a ano, a gente faz uma perspectiva de aplicação. Então, que esse ano está em torno de 1 milhão, mas que a gente vai saber exatamente só quando a gente for aplicar. Então, além da arrecadação do município, uma empresa, se ela quiser, ela pode chegar e dizer assim, vou colocar tanto no fundo. Ela pode fazer isso. Existe uma lei assim, de incentivo para colocar no fundo da... Especificamente para o nosso fundo, não. Você pode, qualquer um de nós, como pessoa física ou qualquer pessoa jurídica, pode fazer isenção fiscal com incentivo para a cultura, mas não com especificidade para o fundo. Aí precisa ser um procedimento criado, uma conta específica.
Sim, é complicado. Essa crítica, Giovanni, eu espero que você entenda, porque eu sou um dos fãs do Promic. Nós trouxemos na última edição o secretário de Estado da Cultura, Tião Pinheiro, nosso querido Tião Pinheiro, e ele também foi uma das pessoas que falou bem, citou o Promic, a Palmas como uma cidade que acho que o Cícero Belém também, o nosso representante do Escritório Domingo, comentou no primeiro podcast Mundo Criativo, que Palmas vem investindo em cultura ano a ano, né? Então, vocês estão de parabéns. E eu sou um dos fãs do Promic, a minha intenção aqui não é criticar, não. Acho que a gente quer ver ele mais gordo e mais forte, né, Nival, a cada ano. O nosso desejo também, o nosso trabalho é para que a gente tenha sempre arrecadações. Então, quando você paga seus impostos, saiba que parte disso retorna para os fundos, né? Com os seus percentuais. Isso. Então, é importante manter toda essa cadeia funcionando. Uma coisa acaba implicando na outra, mas o nosso desejo, o nosso trabalho é para que a gente tenha sempre promix e fomentos de incentivos à cultura mais tudo é legal, sabe, Giovanni? Assim, quando a gente vê assim, quando a gente vai fazer a lei orçamentária anual, dentro da LOA, né, já existe aquela que quando, digamos, um vereador vai destinar suas emendas parlamentares, ele tem que destinar parte das suas emendas para a saúde, né, porque é uma questão de legal, questão de acordo que foi feito. Parte para a educação. Para isso e tal. Aí esse ano agora já foi feito assim, que foi feito no ano passado, né? Antes era para a educação, né? Agora é para a saúde, né? Então há uma possibilidade, né, de uma luta de classe, né? De não, vamos também deixar aumentar o percentual ou deixar garantido, né? É porque hoje na legislação federal a gente só tem duas áreas onde os percentuais eles são obrigatórios, é saúde e educação. Mas eu concordo contigo, essa é uma discussão que a gente tem, eu faço parte do fórum dos gestores de cultura das capitais e municípios associados, e essa é uma discussão que a gente faz dentro do fórum, de lutar para que a gente tenha percentuais obrigatórios garantidos para o setor cultural, porque daí é isso, é uma obrigação que tal percentual seja feito para, por exemplo, aplicação no fundo. Eu falo até por isso, porque nós estamos um ano que é eleitoral, né? E às vezes a gente fica um pouco cobrando um pouco do executivo, né? Mas a gente não cobra, né, da questão da legislação. Vamos fazer lei para que o executivo ele consiga fazer aquilo, né? Então, acho que seria esse plano. Então, dentro das emendas parlamentares também, olhando a questão do plano, a LOA, né? Isso é possível também, né? É possível e é necessário. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o nosso contato diário. A gente vota e a gente precisa cobrar quem a gente vota para que nos dê respostas e certamente essa nossa cobrança em cima dos parlamentares que fazem as nossas leis, eu acho que é fundamental como processo garantidor de políticas públicas de continuidade permanentes, perenes e subsequentes. Ainda sobre o Promic, Giovanni, o Promic 2024 já tem previsão tanto de data para ser lançado e de montante a ser aplicado? Como eu disse, assim, a previsão é de cerca de R$1 milhão, só com o Promic. Só com o Promic? Só com o Promic. Melhorou bastante. Só com para o de Promic. chorar, 400, 800. Sim, né? Sim, mas a ideia é essa, é que melhore. Chorou bem, viu? E nós já estamos com uma minuta de edital minutado, né? Nós já estamos com uma estrutura de edital pronto, então a gente está aguardando também só essa pactuação com o Conselho para que a gente... É muito importante dizer que, para nós, assim, o Nival participa muito fortemente disso, essa nossa pactuação com o Conselho Municipal de Políticas Culturais sempre para garantir que a sociedade civil esteja representada dentro das nossas decisões. Então, agora... Dentro da gestão do orçamento geral da Fundação Cultural, nem é obrigação. Agora, para a gestão dos recursos do fundo, é obrigatório. O Conselho ele é deliberativo. Tudo precisa ser feito a partir da pactuação com o Conselho. Nós, inclusive, agora estamos num processo de
tentativa de fortalecer o Conselho. Fizemos agora uma nova eleição para tentar reposicionar aquelas cadeiras do Conselho que estavam vazias, porque o nosso objetivo é, de verdade, fortalecer o Conselho, que a gente tenha representantes de todas as categorias, de todas as linguagens, e para que a gente consiga fazer com que essas políticas elas sejam bem representadas. Por exemplo, uma coisa que nem sempre se fala, mas que tem a ver com o PROMIC, que é fundamental, nós fizemos ao longo desses anos um mapeamento do PROMIC de como e quando, de onde a política chegava. Quem era beneficiado com a política? E a gente chegou, por exemplo, a territorialidades. É meio óbvio dizer, mas só estudos podem comprovar, a partir de dados estatísticos, que a região central de Palmas era a região que mais era garantida com um aporte de recursos. Então, no nosso último PROMIC, a gente já fez um mapeamento descentralizado, obrigando que tantos por cento ou que quantos projetos deveriam ser de tal região, deveriam atender a tais grupos mais vulneráveis e menos favorecidos, e a proposta nossa é que isso aconteça. Áreas, então, por exemplo, linguagens que nunca foram favorecidas, a gente obrigar que essa linguagem seja favorecida. Primeiros projetos ou o primeiro fomento, fazer formação, né? Como você fala aí do loucos por editais, a gente precisa que cada vez mais produtores e fazedores de cultura sejam loucos por editais e conheçam dos processos de participar de editais, para que a gente faça chegar a cada vez mais pessoas e a cada vez mais lugares, territórios, vulnerabilidades à política cultural. Então, a gente tem esse cuidado com o PROMIC e certamente a gente vai fortalecer esse processo nesse PROMIC 2024. Bacana, só uma parte, Nival, a gente teve na Conferência Nacional de Cultura de 2010 em Brasília, na segunda, se não me engano, e eu fui vencido, morava em Gurupi, e lá eu falei, gente, o Conselho de Cultura, ele tem que ter um jeton, o conselheiro tem que ter, nenhum trabalho é gratuito, não pode ser gratuito, porque você não valoriza o que é gratuito, e a dificuldade própria até material da pessoa, traslado, etc e tal. Você para sair de casa, você gasta dinheiro com perfume, né, com banho, com água, com energia, com tudo, né, com transporte, traslado, tudo. Eu fui voto vencido em Gurupi, aliás, na Convenção Estadual aqui de Palmas, que eu vim lá de Gurupi. E, infelizmente, não foi votada. Essa quarta conferência agora em Brasília, eu não pude ir, né? Não acompanhei muito a fundo. Mas eu continuo defendendo, viu, Giovanni, que o conselheiro de cultura, independente dessa bobeira de dizer, um conselheiro não pode participar. Pode sim. Se ele não está no meio do feitio, da confecção de um edital, ele pode sim participar. Ele deve ter esse direito. Primeiro, ele é um agente cultural, né? É um agente público de cultura. É que essa é uma discussão muito profunda, jurídica, nem é muito do nosso teor, né? Eu sou arquiteto, mas eu concordo plenamente com você. Acho que o que a gente precisa é saber diferenciar e que todas as pessoas sejam remuneradas. A gente está falando de tempo, e tempo é dinheiro. E até porque, Giovanni, essas pessoas, eles não deixam participar dos editais. Se ele não pode participar do edital, ele já está perdendo recurso, né? E aí a gente desassiste a própria estrutura do conselho. Ou seja, se nenhum conselheiro pode participar de edital e se ele não é nem remunerado por isso, obviamente que não vai ter interesse, porque todo mundo vai querer participar do edital se a gente tem uma constância da política. Então, em Palmas, como nós temos constância da política de aplicação, para que eu quero ser conselheiro se eu sei que esse ano vão ter 3 editais e eu não vou poder participar deles, né? Então, eu concordo plenamente contigo. Essa é uma discussão que a gente também já teve e conte comigo sempre para apoiar nisso. Que opinião, como pessoa, como agente cultural e agente da sociedade também, que eu estou aqui na capital palmense. Mas eu penso dessa forma, né? O que houve foi isso, né? Assim, pelo menos no estado, o que houve foi isso. É a questão de dizer assim que, olha, se quiserem participar do edital, se eu não me engano foi isso, né? Pode até me corrigir, né? Se a pessoa for participar do edital, então ela não pode ela também concorrer, também é justo, né? Dessa forma. Porque, na verdade, isso é uma discussão nacional. Ela não é só do nosso estado, nem só de Palmas. Ela é uma discussão nacional. E é preciso uma
regulamentação federal nesses termos para que hajam jurisprudências e a gente possa aplicar localmente também esse mesmo entendimento nacional. Porque mais ou menos aquela dualidadezinha de é legal, mas é imoral. É imoral. Mas mesmo nessa questão do é legal, dúvidas são suscitadas, dúvidas jurídicas são suscitadas. E aí a gente precisa de jurisprudência, né? Os avaliadores, né, tanto do Promig quanto da Leo de Blanc, que foi anterior, quanto da Paulo Gustavo, são avaliadores, são pessoas de fora, né, Giovanni? São, assim, é feito um edital. Como é que é isso? No nosso caso, não. No nosso caso, foram pareceristas locais. Me parece que do governo do estado, aí é um procedimento que eu não sei dizer, que eram pareceristas externos. Mas no nosso caso, eram pareceristas locais. Mas pessoas com idoneidade, né, que tem que ser comprovado o notório conhecimento e saber naquela área para a qual ela vai julgar. Claro, os critérios, né, para ser cumpridos, respeitados. Mais alguma coisa, meu amigo Nival? O que você... Giovanni, é o seguinte, porque quando eu abro muito, eu abro o leque, né? Por isso que eu queria abrir o leque, né? Porque, assim, a gente, quando fala de cultura, sabe? A gente pensa que cultura é só ali fazer uma coisa. A gente não sabe que existe uma... Para fazer uma xícara dessa aqui, né? Existe uma pessoa que cria, né? E aquilo lá é a cultura da pessoa. Tem gente que não quer asinha, porque a cultura, eu não gosto de asa, eu gosto de tomar assim. Não, eu gosto de côncavo, eu gosto de outro tipo de xícara. A cultura é muito maior do que... Quando a gente fala de turismo, também a gente fala de cultura. Quando a gente fala na nossa cidade, né? Quando a gente vai fazer assim, o aniversário da cidade, né? A gente está falando de cultura. Todos os anos a gente tem que fazer. E se não fizer o aniversário, as pessoas vão... Vamos puxar do Giovanni, né? Um pouquinho dessa Então, Giovanni, como é que está essa questão então? do aniversário da cidade? Assim, eu estou louco assim, para saber, né? Porque é uma festividade que eu gosto de participar também, sabe? Esse ano, Palmas está completando 35 anos, né? É uma data importante, 35 anos. Nós já temos uma cidade madura. Mas é também o nosso último ano da gestão Cíntia Ribeiro à frente da gestão. Então, certamente, a gente quer fazer uma festa memorável. Memorável não só no sentido da grandiosidade da festa, mas no sentido da memória da festa, né? Da valorização da nossa cultura e da valorização de tudo que foi a construção dessa cidade, o processo de quem construiu, quem fez, valorizar quem construiu essa cidade, de fato. Nós estamos finalizando um projeto onde a gente trabalha com esse conceito, memória, resgate de memória. Então, preparem-se que muita coisa boa vai vir a respeito Mas sempre disso. aquele negócio, né? Não vai falar agora quem é, não. A prefeita vai falar qual é a programação, né? A gente já está com uma estrutura de programação bem adiantada. Nesses próximos dias, a gente já vai liberar isso aí. O Arraia da Capital... Eita, Arraia da Capital. Porque é isso, né? 35º ano da nossa cidade, a gente pretende que tudo esse ano se conecte com memória. Então, também já deixo aí um gostinho que o Arraiá da Capital esse ano vai ser um arraiá raiz. Para homenagear as pessoas. Eu acho que assim, né, a gente tem a quadrilha Borocochó, né, que já existe, que é uma quadrilha assim, que já ganhou uma vez do Nacional, segunda vez vice-campeã, né? Essa questão da memória, olhar as pessoas que já morreram, como morreu agora esses dias, faleceu, né, o Breno, que é da quadrilha. E tem várias pessoas que já passaram assim, por isso, que fazem assim, a saudade, né, que faz parte da nossa memória, né? O próprio Nival, que está desde o começo, foi um dos primeiros a pegar esse movimento junto na mão, né? Não, menino, o Nival tá com cabelo branco, é só porque ele pinta. Pinta de branco, gente, porque é charmoso. Então, assim, discutir a memória da cidade, as pessoas que fizeram parte da história, da nossa trajetória, né? Isso é maravilhoso, assim, eu sei que assim, eu só quero parabenizar muito, Giovanni, muito, assim, a Cíntia, né? Não é você, desculpa, mas a Cíntia, assim, por ter escolhido você, assim, para poder integrar essa gestão. Para integrar essa gestão, né? A gente sabe que a Fundação Cultural de Palmas, né? Ela, assim, tem uma equipe maravilhosa, uma equipe muito boa. Tanto que entra gestor, eu passei por todos os gestores, mas ninguém nunca desfez a equipe da Fundação Cultural. Por quê?
tirar um membro é como tirar um dedo meu aqui. É como tirasse um dedo, assim. Vai fazer falta. Perderam o Thales para Então, Perdemos. Cícero para o Ministério. Mas você está vendo? É isso. Mas a CERN continua. É a computação de talentos. É a fundação Levando talentos, né? computação de talentos. Computação de quadro técnico qualificado. Aqui vai um abraço para Euseni, que também é uma pessoa que eu prezo muito. Euseni, que está na fundação há 135 anos, tadinha. Ela vai lutear quando... 100 e quantos anos? Euseni é uma servidora da Fundação Cultural já há muitos anos, que, graças a Deus e à prefeita Cíntia, agora teve o reconhecimento merecido e está como nossa secretária executiva. Lugar que ela nunca deveria ter deixado e que, na verdade, ela sempre fez o trabalho. É uma pessoa que tem um conhecimento ali da área que é absurdo, mas o que o Nival fala é fundamental. A Fundação Cultural é a equipe da Fundação Cultural. Então, quando, ano passado, a prefeita me pede que gostaria que eu fizesse um trabalho lá no turismo e que eu repassasse para a professora Cleiseni a direção da Fundação Cultural, eu não tive temor algum, porque eu tinha exatamente essa certeza de que, independente de eu estar lá ou não, primeiro que a professora Cleiseni é uma amiga querida e sabia da continuidade do trabalho, mas de ter a certeza que a equipe, os servidores da Fundação Cultural não deixariam o trabalho esmorecer. E todas as áreas, né? Porque tem gente que cria. Marquinhos é um cara muito criativo, sabe? Tem uma cabeça, assim, muito... A Euseni, né? Assim, eu aprendi demais com a Euseni, né? Porque aprendi com ela puxando minha orelha, não foi ali pegando na mão, não, sabe? Assim, então, a Luciane, que a gente perdeu, né? Perdeu assim... Não, perdeu, ela aposentou. Não, perdeu, porque é uma pessoa que é a cara do Arraial da Capital, pra mim, a Luciane. Assim, quando eu vejo ali, fala... Ai, gente, calma, já vai, tem coisa por aí. Nós vamos vai ter... Não posso falar isso. Vai estar dentro da cara, quando eu vi ela lá, eu chorei no Arraial da Capital. Meu Deus do céu. Né? Então, eu tô entendendo as memórias aqui. Aproveitando, nosso tempo já está ali no findado, do horáriozinho. Ival, você quer fazer alguma coisa? Já agradecendo sua presença de antemão aqui, meu querido. Você é uma pessoa que desde o começo acreditou nesse podcast e você sabe que eu tenho você como parceiro. Te cortei no início aqui, te peço desculpa que você mesmo, para mim é como irmão. Mas isso aqui é brincadeira, bate-papo, né, Giovanni? Nem importa ninguém aqui, não. Não, depois a gente briga aí. Depois a gente resolve. Depois a gente toma uma cervejinha e resolve. Então, assim, não, obrigado por você ter chamado Giovanni, né? Assim, Giovanni, como a gente falei no início, assim, ele tem ajudado muito a cultura, né, dentro da gestão, não só apenas como gestor, mas como uma pessoa que cria, ele é muito criativo, é uma pessoa que tem uma sensação extrasensorial mesmo, assim, da arte, sabe, da cultura, né? Ele bota a mão ali, sabe, não quero assim, eu quero assim, porque a estética do não sei o quê, do não sei o quê. Eu acho que ele volta querendo alguém para pagar a cerveja dele daqui a pouco. Mas vai estar. Desse jeito. Não, mas é mais ou menos isso, assim, quando ele quer uma coisa, ele sabe o que quer e pronto, cala a boca, vai, né? Ele vai para o evento cultural, depois ele sai para os bares com a gente, ele vive cultura. É brincadeira, gente, é brincadeira. Mas então, assim, obrigado, assim, por isso, tá bom? E a gente, estamos aqui, sabe? Obrigado. Nessa gestão, outras gestões que você estiver, estamos aqui. Obrigado. Obrigado, não, Ronaldo. Deixa eu te falar. Assim, né? Eu achei que você finalizasse. Não, eu quero agora que você faça as suas considerações finais, meu querido. E já de antemão aqui também, em nome do Nival, da equipe, da Maria Clara, do Marcione, agradecer pela tua presença, tá? Muito nos honrou aqui, nos alegrou, né? E eu acho que trouxe uma série de esclarecimentos aí para os nossos agentes culturais, palmenses principalmente, né, Giovanni? Por favor, suas considerações, fica à vontade, meu querido. Então eu vou começar agradecendo a equipe que está ali atrás das câmeras. Sem vocês, nada disso acontece. Então, muito obrigado pela receptividade calorosa, pela técnica e profissionalismo. Obrigado a vocês, Ronaldo, Nival. Eu nem sabia que você estaria aqui, foi uma surpresa, mas uma surpresa boa. Contem sempre comigo. Assim, de fato, eu vivo a cidade de Palmas. Eu sou apaixonado por esse lugar. Eu sei que muita coisa a mais poderia ser feita, sempre pode ser feita. Trabalho nunca vai terminar. E ainda mais quando a gente trata de cultura. Cultura é viva, dinâmica, constante e para sempre. É um movimentar
a todo momento. E cada interferência que você faz, abre-se um leque de novas possibilidades. Mas eu sou um apaixonado por essa discussão, sou um apaixonado pela cultura, pelas artes, pelas linguagens e por Palmas. Independente do cargo, é nesse lugar que eu quero discutir. Independente de estar à frente de um cargo nessa gestão ou em gestões futuras, é nesse lugar que eu vou estar, é na mesa de bar que eu vou estar discutindo cultura, discutindo arte. Então, contem sempre comigo pela minha paixão, não exatamente pelo meu cargo. Bacana, bacana. Gente, falei que ele costuma sair com a gente assim, porque tem gestor público que nem aparece nos eventos culturais menores, vamos dizer assim, que está fora da programação oficial. E o Giovanni não, o Giovanni é parceiraço, ele é um cara que ele respira também, eu acho que é como a gente, respira cultura. Porque o ser humano é isso, é cultura, é o que você pensa, respira, come. Seres culturais, agradecendo você, obrigado demais, Giovanni, obrigado, Nival, agradecendo você aí pela audiência, agradecendo os parceiros, como eu disse, ninguém faz nada sozinho, a Fé Comércio, CNC, Sesc, Senac, o estúdio Produção da Voz aqui do nosso querido Marcione Muniz, a Maria Clara, a moça que cuida das nossas redes sociais. Lembrando, nós temos aí, Facebook, Mundo Criativo, Instagram, @podcast Mundo Criativo, e no YouTube, Podcast Mundo Criativo. Entra lá, acessa, se inscreva, já tem muita entrevista bacana lá, entendeu? E essa aqui é mais uma especialíssima aqui que a gente trouxe para vocês, o Giovanni Assis, presidente da Fundação Cultural de Palmas. Até mais, seres culturais. Obrigado!